oi, viajantes da vida! Aqui estamos nós para continuarmos juntos com Emmanuel, ali no livro Seara dos Médiuns, para estudar aqui com Allan Kardec, no livro dos Médiuns, as instruções tão importantes que os dois têm para trazer para nós. E é interessante que neste capítulo de hoje, esse aqui, que Emmanuel chamou de Na Mediunidade, é o capítulo 12, foi psicografado no dia 12 de fevereiro de 1960, e ele trata do item 226 do Livro dos Médiuns. O interessante disso é que agora sai aqui o Livro dos Médiuns no instantinho, nós já tratamos desse mesmo item no episódio 40 do Mediunidade em Foco. Vocês estão vendo a capinha aqui, podem procurar aí na playlist que vão encontrar. Só que lá nós tratamos da influência moral do médium, da importância de como isso atrai espíritos para participar ou não da tarefa mediúnica do médium. E aqui Emmanuel vai trazer para nós uma informação ligeiramente diferente. Ele vai nos fazer refletir sobre o uso da mediunidade. Então, com Emmanuel e com Kardec, nós vamos conseguir fazer essa viagem de hoje, não é verdade? Porque é importante a gente pensar a respeito disso. Muita gente tem mediunidades retumbantes, tem aquelas mediunidades portentosas, produzem materialização, recebem espíritos, veem espíritos, mas usam tão mal, ou se negam a usar de forma construtiva, consoladora, que em pouquíssimo tempo nós vamos ver esses médiuns poderosos aí, entre aspas, entrando em declínio, sendo alvo de obsessão, sendo instrumento de mistificação. Então o que a gente precisa fazer? Como nós temos que agir? E é exatamente assim que Emmanuel começa para nós. Olha só, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Já começa aqui a observar essa informação tão importante. Então, gente, presta atenção, você aí que quer trabalhar na mediunidade, você que já está trabalhando, você que ainda está pensando em estudar isso, calma. Não é a quantidade de fenômenos, o quanto de fenômenos a gente pode produzir, mas o que nós fazemos em cada oportunidade de servir mediunicamente. Tem gente que adoraria ser psicógrafo, receber livro, mas com qual objetivo? Tem gente que adoraria ver espírito, mas com qual objetivo? Você acha que vai ficar vendo só espírito do plano superior? Vai nada. A hora que se deparar aí com um suicida, que se deparar com um espírito muito sofredor, racha fora correndo de medo, que nem se estivesse vendo um fantasma. Então Emmanuel chama a nossa atenção o seguinte, não interessa quanto de mediunidade, que faculdades nós temos. O que interessa, o que nos distingue, o que nos faz melhores ou piores, é o que nós fazemos dela. E aí ele continua para nós. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Então, cada uma dessas questões terrenas, super terrenas, né? Um instrumento de música vai depender muito daquele que vai tocar o instrumento, né? A produção ali, a construção que a gente vai fazer, vai depender da nossa habilidade, vai depender daquilo que nós desejarmos construir. A gente pode construir uma casa e pode construir, né, um lupanar, pode construir um ambiente para degradação. Então vai depender muito se nós vamos ter um lar ou algo para degradar, para comprometer, para complicar a vida. Da mesma forma, a pena o que a gente escreve. Tanta gente escreve bobagem por aí, né? As redes sociais estão cheias de escritores que revelam sua alma sombria. E a gente precisa realmente ter muito cuidado para não entrar nessa onda. Porque de vez em quando dá uma vontade de responder. Hoje de manhã, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já recebi de manhã cedinho uma daquelas mensagens bem toscas, bem absurdas. E aí o sangue vai fervendo, esquentando até as orelhas, deu aquela vontade de responder. Falei, não vou responder, não vou alimentar, porque se eu começar a bater boca, se eu começar a debater, a coisa vai degenerar. E a gente não tem essa segurança toda de que vai manter a calma, então é melhor ignorar. Aí só apaguei. Deixei lá, eu fiz uma prece até, tentando fazer uma prece para a criatura equivocada que me mandou a mensagem, mas deixei passar. Então, a pena ali, aquilo que a gente escreve, revela muito da nossa alma. Cuidado para não revelar o lado sombra, hein? Para a gente realmente revelar ou mostrar o que nós temos de melhor. E aí, lógico, o patrimônio, mais até parecido com aquilo que o Emmanuel fala de mediunidade, a quantidade, aquilo que a gente dispõe para ocupar, para servir, vai tomar o rumo que a gente der para ele. E aí, se a gente ficar procurando aquele rumo diferente, já pensou aí? Para que queres mediunidade?
Por que queres mediunidade? E Emmanuel vai fazer então uma viagem por outras atividades na Terra, para a gente começar a refletir para nós. Depois nós vamos trazer mais ou menos no mesmo sentido que Emmanuel vai usar aqui. Ele traz 3 exemplos muito interessantes. Olha só. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. E é interessante Emmanuel dividir em 3 atitudes que nós podemos ter diante de uma faculdade. Vamos pensar assim, ali a questão, a possibilidade de lavrar, a enxada é um instrumento. Então, diante de um instrumento para atuar no mundo que nós temos, nós podemos ter 3 atitudes. A da omissão, que é a do preguiçoso. O preguiçoso que entrega a ferramenta com uma enxada ao abandono, ela enferruja. Ou então, a ação negativa, que é muito pior do que a inação, porque aí nós vamos usar a ferramenta para produzir o mal, para desviar os outros, e a produtiva. Olha que interessante, né? Se preguiçoso, a enxada enferruja. Se delinquente, usa para cometer crime. E se é prestativo, vai lavrar a terra, vai preparar o solo, vai produzir, vai cuidar e vai trazer para nós a beleza das flores e o alimento para os nossos corpos. O pão, o trigo, as frutas, tudo que a terra é capaz de produzir. Então, nesse campo do trabalho da terra, no trabalho material, a gente se vê mais ou menos nessa situação. Mas, e trabalhos que não têm essa materialidade? Aí Emmanuel vai buscar aquilo que hoje a gente tem que estar olhando também com muito cuidado, né? Como nós temos visto desvios nessa área. Olha só, o legislador guarda o poder, contudo, através dele. Se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. E, de novo, 3 atitudes. A inação, a irresponsabilidade, larga para lá, os outros fazem as leis, eu só vou lá assino, eu só vou lá e voto, tem um monte assim, né? Aqueles políticos que passam 20, 30 anos ocupando cargos sem produzir uma única lei, pensando em legisladores, né? Os nossos cargos legislativos que nós estamos aí, 30 anos ocupando cargos, ocupando funções sem produzir nada. Só aparecem na época das eleições, nas vésperas das eleições, para comprar voto, que é assim que eles fazem, para fazer propaganda deles mesmos, mas vai ver ali, olha o histórico. Você, espírita, você, cidadão, vamos pensar que a gente está inserido num mundo. E tem que estar muito atento àquelas criaturas que a gente coloca lá. Então, olha o histórico daquele que você vai votar. Será que ele passou 30 anos sem fazer nada de importante e agora quer ser presidente? Não faz isso. Não coloca uma criatura dessa no poder. Não coloca a caneta capaz de produzir leis que podem ser negativas para nós na mão de uma criatura assim desocupada e irresponsável. Ou pior, num desonesto, que vai desviar, né? Quantos escândalos de corrupção que nós temos visto. Mas não vamos imaginar assim, todo político é corrupto, todo político é horroroso. Não, olhemos à nossa volta, é difícil. Tem um personagem grego, que é o Diógenes, que ele andava lá, um filósofo que andava com uma lanterna procurando uma criatura honesta na sua cidade. Pois é, a gente tem que fazer assim, tem que andar com uma lanterna procurando um político menos pior, o menos desonesto, aquele que pelo menos tem algum compromisso para colocar nessa situação. E aí, quando essas criaturas são conscientes e abnegadas, quer dizer, quando eles pensam realmente no coletivo, quando eles se entendem como servidores da coletividade, aí sim eles vão produzir leis que fomentam a cultura, leis que fomentam a educação, leis que respaldam, que protegem os mais frágeis, os carentes, os mais pobres. Aí eles vão ser bons trabalhadores e isso impulsiona o progresso. A gente tem que estar muito atento a isso. Não é para a gente sair englobando todo mundo no mesmo balaio e jogar tudo na mesma lixeira, né, gente? A gente tem que estar bastante atenção em relação a isso. E é exatamente aí que a gente vai pensar em outra área. E na cultura, né? Muitas pessoas se dizem artistas, se dizem trabalhadores da cultura, mas o que temos divulgado enquanto trabalhadores da cultura? Enquanto trabalhadores da arte? Porque de vez em quando tem uns trem que o povo chama de arte. Tudo bem, arte é uma questão de gosto, arte é uma questão de percepção, o que parece bonito para mim pode não parecer bonito para você, mas que sentimentos esta obra tem feito aflorar em nós? Talvez a gente consiga avaliar as produções artísticas muito mais pelos sentimentos que elas despertam em nós do que pela aparência, pela estética mesmo. E aí Emmanuel toca exatamente na questão dos artistas, olha só. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, do pensamento, da
todavia com eles. Se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Olha que trem bacana, né? Então a gente começa a perceber de novo ali a questão do uso do talento. Aqui é um talento de produzir expressões artísticas, é um talento da inteligência muito mais estética, mas algumas vezes quantas criaturas produzem obras ditas de arte que levam grupos inteiros a se torturar, a se machucar, a agir de forma equivocada, né, a exacerbar a animalidade, quando na verdade nós deveríamos imaginar a arte como algo que deveria despertar o espírito, a elevação, o que nós temos de mais sutil, o que nós temos de mais nobre. Uma arte que não desperta em nós a nobreza, ou que não nos faz refletir sobre as nossas misérias, querendo mudar isso aí, ela é uma arte que está deixando a desejar, que pode levar à loucura ou desequilíbrio. Ou então, se corrompido, pode mesmo estabelecer viciação. Quantas obras de arte são utilizadas aí para arrastar, por exemplo, as massas jovens ao desequilíbrio, ao desajuste. Mas, para nossa felicidade, em todos os tempos, mesmo agora, porque de vez em quando nós vemos os mais antigos, os mais conservadores, essa música de hoje é o horror. Gente, a gente que nasceu lá na década de 60, ouvia os pais da gente dizerem que os Beatles não eram um horror, que aquelas bandas que tocavam naquela época eram um horror. O pessoal que foi adolescente na década de 80 ouvia os pais reclamando do barulho de uma Legião Urbana, de um Paralamas do Sucesso. E hoje nós entendemos, apesar daquela crítica ácida, apesar daquele tom mais agudo das guitarras, quantas reflexões não trouxeram para as nossas gerações. Então vamos ter cuidado para não rotular que só é arte aquilo que eu gosto. Tenho aprendido muito, tenho feito um esforço grande, porque tem muitas coisas que eu realmente não gosto. Só não preciso criticar, só não preciso dizer que é um lixo. Deixe as pessoas perceberem o que aquilo vai despertar nelas. Mas voltando aqui a essa questão, até para a gente poder tocar na questão do uso da mediunidade, os artistas, quando elevados, e eles existiram em todos os tempos, despertam o melhor em nós. E é nesse despertar o melhor em nós que vai aparecer. Porque se vocês observaram, nesses três exemplos que Emmanuel usou, ele coloca sempre a possibilidade do não uso, do mau uso ou do bom uso das ferramentas, dos instrumentos de ação. E é nesse sentido que Emmanuel então vai colocar para nós. Ele vai chamar a nossa atenção para a gente pensar assim, olha, apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar de cada pessoa poder escolher, livre-arbítrio, hein? Livre-arbítrio, não usar de forma errada ou usar de forma construtiva os dons, as faculdades que tem, não nos cabe a nós ser os julgadores, os juízes, mas nós podemos e vamos sentir o efeito da ação dessas criaturas junto de nós. Olha só que interessante. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Então, o julgamento, aquela avaliação, porque de vez em quando a gente pode achar que aquela criatura foi péssima, que aquilo que ela produziu em termos de arte ou de tamanho da terra foi horroroso, mas dentro das condições que ela tinha, dentro das possibilidades que ela tinha, e no futuro virá então uma avaliação melhor. E é a lei divina que estabelece o que realmente é produtivo ou não em relação a nós. Então, deixemos a lei divina o julgar. Mas olha só, todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou pelos bens que espalham. Então não tem jeito. O efeito é imediato. O futuro pode fazer com que esse julgamento mude. Pode parecer que alguma coisa que hoje foi muito ruim tenha daqui a 20 anos, você puxa, mas olha só, aquele movimento artístico ou aquela atitude do determinado político acabou causando mais estabilidade na sociedade, ou acabou causando uma mudança de paradigma, de padrões. E aí a gente começa a ver na história esse julgamento. Mas hoje, no momento, o efeito sentido a gente pode avaliar sim. Tem que ter bastante cuidado em relação a isso, sem ser aquela coisa de juiz da vida alheia. E é aí que a gente entra com relação à mediunidade. Na mediunidade, a gente também pode não usar direito, abandonar, usar mal e usar bem. Já pensaram sobre isso? Tem muitas criaturas que reencarnam com o compromisso da mediunidade. Agora eu tiro aqui um pouquinho o livro dos médiuns para a gente poder colocar o livro Os Mensageiros de André Luiz. Nesse livro ele vai entrevistar médiuns que fracassaram, que já estão desencarnados lá no mundo espiritual, e ele vai entrevistar esses médiuns. Todos eles vieram como promessas
promessas de trabalho, promessas de realização, só que eles não conseguiram realizar. E aí o que acontece? Voltam e tem que planejar tudo de novo. Então, o não uso, o abandono da ferramenta pode ser também comprometedor para nós. E aqui agora a gente vai avaliar qual é o efeito da mediunidade sobre nós, apesar de também termos efeitos sobre os outros. E aí está lá a situação, né? Como está colocado ali, assim também na mediunidade, diz Emmanuel, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Opa! Então Emmanuel nos recomenda sempre o bom uso. O não uso, o abandono da ferramenta, assim como acontece com a enxada do lavrador, ela acaba enferrujando, a mediunidade também pode definhar, ela pode declinar. A gente pode perder a capacidade de perceber o mundo espiritual. O pior, como ela não desaparece, nós passamos a ser instrumentos de espíritos obsessores. E aí vira a segunda situação, o uso negativo, o uso ruim. Quantos estão aí mercadejando com a mediunidade, colocando lá, entre aqui, traga a pessoa amada em 3 dias, e aí você se arrepende pro resto da vida. Não entra nessa furada não, tá? Vai caindo nessa história de propaganda de passarela que nem a gente vê aqui no Rio de Janeiro, que vai se dar mal. Então, médiuns que estão mercadejando, médiuns que estão usando a mediunidade para enganar, para iludir, para se beneficiar, é a segunda situação. E médiuns que vão usar para o bem, que vão renunciar. Não quer dizer que vão se tornar santos, gente. A tarefa mediúnica não exige de nós uma santidade imediata. A tarefa mediúnica vai exigir de nós disciplina, para nos tornarmos melhores do que fomos no dia anterior. Um pouquinho cada dia. Um pouquinho a cada dia nós vamos melhorando. Mesmo que a gente de vez em quando num dia tenha uma queda em relação ao dia anterior, a gente pode pensar que amanhã vai fazer mais esforços para melhorar. E isso fazendo bom uso. Colocando a faculdade a serviço do bem, da consolação, sendo honestos com a nossa faculdade. Não vamos mentir dizendo que está psicografando, que está vendo o espírito tal, quando não estamos. São usos errados da mediunidade. Então, no mesmo sentido que Emmanuel coloca ali, a gente começa a observar. Como não cabe a nós ficar julgando aos outros, nós só podemos avaliar a nós. Nós só podemos ser juízes de nós mesmos. E é isso que nós temos que pensar. Como eu tenho usado a minha faculdade mediúnica? Estou largando num canto? Estou abandonando, deixando entregue aos espíritos atrasados, que eles vão querer usar daqui a pouco, me obsidiando? É uma questão complicada. Estou usando de forma negativa? Quero ficar famoso? Quero escrever livro para poder ganhar dinheiro? É outra questão que a gente tem que colocar. Ou então, mesmo sendo lá o passista do centro, o esclarecedor na reunião de desobsessão, uma mediunidade pequenininha que tem lampejos de evidência, que de vez em quando psicografa meia dúzia de linhas, mas eu estou usando essas faculdades, esse pouquinho, que parece pouquinho, para fazer o bem, porque não é a verdade. Quando Jesus fez lá a tal multiplicação dos pães e dos peixes, ele não pediu 5.000 pães para os discípulos, ele perguntou quantos discípulos tinham. Eles ofereceram 5 pãezinhos e Jesus fez o resto. Então, da mesma forma, com relação à mediunidade, vamos oferecer o melhor de nós, ainda que seja migalha. Porque os benfeitores espirituais vão saber multiplicar essas migalhas. Médiuns, vamos trabalhar de forma positiva, de forma construtiva. Porque é isso que se espera de nós. E aí, lógico, para a gente poder encerrar aqui com o Emmanuel, para o vídeo não ficar muito longo, ele coloca para nós dizendo o seguinte, ó, desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Se no slide anterior ele falou que o bem que nós podemos fazer é o único bem irrepreensível, aqui já vem a questão do resultado positivo. Não quer dizer que a gente tem que fazer o bem pensando que vai receber recompensa de Deus. Que eu tenho que dar passe, que eu tenho que ir para reunião mediúnica, achando que com isso eu vou ganhar bônus hora para ter um duplex com piscina vizinho do André Luiz em nosso lar, como eu costumo brincar nos nossos vídeos. Não é isso, gente. A ideia aqui é outra. É entender que, como acontece com um bumerangue lá da Oceania, quando a gente lança um bumerangue, ele faz uma volta. Se eu ficar parado aqui esperando, ele não vai vir para mim. Então eu tenho que me deslocar. Para onde ele vai voltar? Ele realmente volta. E assim também o amor que a gente distribui. E assim também o bem que a gente faz. Então, com a mediunidade, façamos o bem sempre. E cuidemos para não entregar essa faculdade
aos espíritos atrasados, aos espíritos inferiores. Vençamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquele desejo de ser o médium bambambam, o melhor de todos, o tal do médium principal da reunião mediúnica. E aí a gente vai ver que com Kardec aqui no Livro dos Médiuns, e é interessante porque Emmanuel deu um salto, né? Até o vídeo anterior a gente estava lidando ali pelos itens 30, 20 e poucos do Livro dos Médiuns, agora foi para o 226, que trata exatamente da influência moral do médium, como eu falei no início desse vídeo. E, para a gente encerrar, se você gostou, se entendeu que vale a pena a gente vigiar e usar bem, e evitar o não uso e os abusos da mediunidade, pega o link desse vídeo aí, manda nas suas redes sociais, compartilha com aqueles seus companheiros do estudo mediúnico da sua casa, para que a gente possa realmente formar essa positiva corrente do bem, esse crescimento de todos nós no melhor uso que a mediunidade pode ter. E aí eu te peço também que se inscreva aqui no canal, que acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí, eu espero ter te agradado, mas se não, pode deixar um dislike e comenta lá embaixo, diz por que você gostou ou por que você não gostou. E se você tiver ideias para novos temas em outras playlists do canal, porque aqui nós vamos seguir com o Emmanuel no Seara dos Médiuns até que o livro seja esgotado, e não serão todos os vídeos capazes de esgotar esse livro, são as nossas observações momentâneas, tem muito mais a ser estudado nesse livro, eu recomendo. Então, manda aí uma sugestão de tema para nós. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!